Então, meus irmãos, continuando aquela palavra sobre eles não eram dignos de receber as tábuas da lei, embasado nesse texto aqui de Êxodo 32, né? Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, então se inflamou a ira de Moisés, e ele arremessou as tábuas das mãos e as quebrou ao pé do monte, no pé do monte. Então, agora nós vamos ao contexto histórico que antecedeu essa situação para nós tirarmos algumas lições aqui, né? A regrinha básica dos estudos teológicos dizem que nós temos que analisar o contexto, né, do texto lido, né? O texto que nós lemos foi esse aqui. Agora o contexto, o que é o contexto? São os textos que vêm antes e depois do texto que eu li, tá? Que diz, se você faz um estudo somente em cima do texto, sem analisar um contexto, é um pretexto para heresias, né? Ou para alguns pseudos pregadores se locupletarem através do evangelho. Então, já deixa esse conselho aqui, uma regrinha básica para você não deixar se levar, né, por pseudos pregadores, né, charlatões do evangelho, né? Você, quando ele estiver pregando, você analisa o contexto, né? Que às vezes ele pega um texto isolado, né, para poder, né, tirar proveito e benefício próprio a fim de angariar, né, dinheiro por meio do evangelho. Pois bem, vamos aqui. Foi só um parênteses, fechamos esse parênteses. Vamos aqui ao princípio de tudo até nós chegarmos aqui. Em Êxodo capítulo 24, Deus dá uma ordem para Moisés subir ao monte, que diz o seguinte: e ele disse a Moisés, sobe ao monte tu e Araão, Nadab e Abiú, e mais 70 dos anciãos de Israel, e adorai-me de longe, né? Com esse grupo, adorar de longe. Ok, subiu ao monte. Agora só Moisés, diz aqui, ó, 24, 2 de Êxodo, só Moisés vai se aproximar-se do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Ok? Tudo bem. Moisés veio, aí Moisés, né, saiu lá de dentro dessa nuvem de glória, aproximou-se dos anciões, aí desceu do monte e foi até o povo que estava no pé do monte. E relatou algumas coisas, né, do que Deus falou para Moisés. Moisés aqui é o mediador, né, entre Deus e o povo que ele estava pastoreando, que ele estava guiando pelo deserto. Pois bem, diz aqui, ó, e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Não, vamos ao versículo 3, 24, 3. Moisés veio e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz: tudo que o Senhor disse faremos. Moisés, envolvido por aquela glória de Deus, ele está com um estatuto na mão, ele está com a palavra de Deus na mão, né? Tudo que ele ouviu de Deus, ele relatou ao povo. E quando ele relatou ao povo, o povo fez uma aliança com Deus. O povo fez uma aliança e diz o seguinte, ó, o que eles falaram: olha, tudo que o Senhor disse, nós vamos fazer. Né? E esse povo não falou isso só, não foi só uma vez. Diz aqui, ó, Êxodo 24, versículo de número 7. Tá? Olha só. E tomou o livro da aliança e leu diante do povo. O livro da aliança. Né? E leu diante do povo. E o povo disse: nós faremos e obedeceremos tudo que o Senhor disse. O que era o livro da aliança? Que era o princípio, né, das escrituras sagradas, o Torá, né, que hoje é usado pelo povo judeu. Tá? E diz aqui que esses 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés, que nós chamamos de Pentateuco. Né? Pentateuco. Então, o qual nós chamamos também de velha aliança. Aqui nós vemos uma primeira aliança de Deus, do povo fazendo com Deus. Por isso que o Novo Testamento, lá no Novo Testamento, capítulo 11, quando há uma celebração da Santa Ceia, lá se fala assim, ó, este é meu sangue, o sangue derramado em favor de vós, o sangue da nova aliança.
Porque a velha aliança, ela foi quebrada. Ela foi quebrada, a velha aliança, que foi uma aliança feita por meio da lei, né? O qual é esta lei que eu estou ministrando aqui, que eu estou trabalhando aqui no livro de Êxodo. Então eles fizeram uma aliança aqui, tá? E lá na frente vocês vão ver, né? Eles quebrando essa aliança, né? Quando fizeram um bezerro de ouro. Agora, pastor Cláudio, por que eles fizeram esse bezerro de ouro? Tudo bem, vamos continuar aqui a leitura do texto, né? Do texto. Olha só, no capítulo 25, no capítulo 24, tá? No capítulo 24, diz aqui, versículo de número 12, diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés, sobe a mim ao monte e espera ali. Mais uma vez, Deus ordena, né, para Moisés subir no monte, né? E quero fazer uma rápida aplicação aqui, meu irmão e minha irmã, que está ao alcance desse vídeo, para nós ver a glória de Deus, para nós sentir a presença de Deus. Às vezes precisamos de um sacrifíciozinho, subir ao monte. E que monte é esse, pastor Cláudio? O monte da oração, ou o monte da renúncia, tá? O monte da intimidade. O monte muitas vezes é lugar onde ninguém quer ir, tá? Eu costumo dizer que um dos segredos do crescimento do crente ou do obreiro é quando ele vai ou fazem coisa onde ninguém quer ir. Ele está onde ninguém quer estar. Ninguém quer ir, então eu vou. É ele ir a lugares aonde ninguém quer ir. É ele estar em lugares aonde ninguém gostaria de estar. É você surpreender, às vezes seu pastor ou seu amigo, se surpreender com você e falar assim, você veio, né? Eu esperava todos aqui, menos você, né? Menos você. Isso é um dos segredos do crescimento da fé. Subir ao monte, né? E Deus mais uma vez deu uma ordem para Moisés. Então vocês observaram que todas as vezes que Deus queria tratar com Moisés, Deus falava para Moisés subir lá no monte, né? É por isso que o salmista diz, né? O meu socorro vem do monte, o monte Sião. Olhe os meus olhos, olho para o Senhor, da onde vem o meu socorro, né? O meu socorro vem de Sião. Então, meu irmão e minha irmã, Deus dá essa ordem para Moisés subir ao monte, né? Aí ele disse aqui, ó, versículo de número 18, e Moisés, tá? E Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. E Moisés esteve no monte durante 40 dias e 40 noites. Interessante aqui no versículo 17 diz o seguinte: E a aparência da majestade do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Irmãos, pensa nessa cena. O povo lá embaixo, no pé do monte, olhando o cume, quer dizer, a ponta do monte, né? Trovões, relâmpagos, fumaça, fogo, como diz aqui, como um fogo consumidor, e Moisés está envolvido, irmão, naquele Shekinah. Que coisa linda, isso foi real, isso ocorreu, isso aconteceu, né? Eu posso viajar neste momento, fechar meus olhos como se estivesse num filme e vendo Moisés envolvido naquela glória de Deus, né? É para os que crê, é para os que creem nisso aqui. Isso aqui não é um livro, simplesmente um livro de história, um livro de ficção, é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus contém a verdade, contém o norte para a humanidade. E Deus quer se aproximar de nós, mas basta nós dar um passo e aproximar-se de Deus. Ele fala lá em Isaías que ele não se afastou de nós, mas foi nós que se afastou dele, através do pecado ou através da nossa incredulidade. Tá? E Deus, ele ainda age na terra. Você sabia disso? Deus ainda age na terra, está escrito. Está escrito, ele disse que ele é o mesmo de ontem e hoje eternamente. Eu costumo dizer o seguinte, ó, teve o tempo de Moisés, teve os tempos de Elias, teve o tempo de Davi, teve o tempo dos profetas, teve o tempo dos apóstolos, né? Teve o tempo, né, dos discípulos dos apóstolos, teve o tempo dos nossos pais, os nossos patriarcas. Agora é a nossa vez. Agora tem o tempo do pastor Cláudio, tem o tempo do outro irmão, da irmã. Agora é a sua vez. E nós não somos diferentes dessas pessoas que fizeram história aqui nos textos sagrados. Tá? Nós não somos diferentes de Paulo, de Pedro, de Tiago e de João. Eles foram homens cheios de falha como nós, que Deus usou na sua época, e hoje é a época de Deus nos usar, nós fazer a diferença nessa terra, tá? E mostrar para a humanidade que nós podemos viver nessa terra, né? Esforçando-se para aproximar de Deus e evitando o pecado.
o pecado. Porque aqui está o norte para uma vida ilibada, uma vida moral. E se você crer e obedecer, mesmo cheios de falha, mesmo cheios de fraqueza, nós somos abençoados nessa terra e nós podemos ver a glória de Deus. Tá? Então, meu irmão e minha irmã, e Moisés subiu lá. Aí no capítulo 25, olha só que interessante. Capítulo 25. Aí do capítulo 25 até o capítulo 32, aonde nós lemos aqui, tá? Vai citar assuntos que ocorreu em cima do monte. Do capítulo 25 até o capítulo 32, quando Moisés desce do monte, vai discorrer assuntos na intimidade do que Deus falou, do que Deus passou para Moisés. E é onde eu vou comentar na nossa próxima aula. Tá? Na próxima aula eu vou comentar esses assuntos aqui, discorrido, né? Alguns assuntos, não todos eles, do que é que Deus falou para Moisés. E além, né, nessa conversa aqui, nesses 40 dias e 40 noites, Deus escreveu numa tábua de pedra e passou para Moisés os 10 mandamentos. Diz aqui, ó, olha só, vamos aqui só, eu já estou encerrando. E o Senhor falou a Moisés: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, todo homem cujo coração se mover voluntariamente, tomareis dele minha oferta alçada. Tá? E esta é a oferta. Para quê? Versículo de número 8. Para que essa oferta? E eles me façam um santuário para que eu habite no meio do povo. Quando Moisés sobe ao monte, uma das primeiras coisas que Deus fala com ele, pede para ele: Moisés, quando você descer lá, você levanta uma oferta. Tá? Para quê? Para você construir um tabernáculo. Porque eu quero habitar no meio do meu povo. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, no nome de Jesus.